Nascido na Turquia e naturalizado brasileiro, o engenheiro civil Vahan Agopian construiu uma das trajetórias mais respeitadas da engenharia e da educação superior no país. Formado pela Escola Politécnica da USP em 1974, é mestre em engenharia urbana e de construções civis pela mesma instituição e doutor em engenharia civil pelo King's College London, no Reino Unido. Professor titular e diretor da Poli, dedicou sua carreira ao estudo e implantação de projetos de inovação, qualidade e sustentabilidade, presidente do IPT e reitor da Universidade de São Paulo, além de ocupar cargos estratégicos em órgãos de ciência e tecnologia. Membro de conselhos como FAPESP, Centro Paula Souza, Instituto Mauá de Tecnologia e Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, Vahan é referência quando o assunto é ensino, pesquisa e desenvolvimento urbano sustentável. Reconhecido com prêmios como Comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico e Eminente Engenheiro do Ano, ele é um nome que traduz excelência acadêmica e compromisso público. Atualmente, é secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo, com atuação voltada à pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Sejam todos bem-vindos ao Conexão Paulista. Hoje, como vocês puderam ver, a gente conversa com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Vahan Agopian. Secretário, seja bem-vindo. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu acho que é sempre muito bom falar um pouquinho de ciência, tecnologia e inovação, principalmente porque é um tema muito importante para o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país. Muito obrigado. Olha, com a gente aqui também, quem acompanha essa conversa é o jornalista e doutor em letras pela USP, Lúcio de Mello. Lúcio, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Daniel. É um prazer participar do programa. Secretário, vamos lá. A gente fazendo uma pesquisa, a gente pôde ver que a pasta que o senhor ocupa aqui, ela é nova, né? Ela foi criada em 2023 e diferente das outras secretarias que já vinham desenvolvendo um trabalho. Mas, no entanto, no guarda-chuva aí vocês contam com instituições de renome aqui no estado. No caso das universidades paulistas, nós temos também a FAPESP, que faz o fomento, a pesquisa. Queria saber como que foi iniciar esse trabalho, mas contando com esses aliados de peso, né? Bem, na verdade, a pasta ou o tema Ciência, Tecnologia e Inovação, ela está ligada a alguma secretaria desde a década de 60. Só que as secretarias diversas. Começou com Secretaria de Indústria e Comércio, que na época existia, Secretaria de Turismo, Secretaria até de Recursos Humanos, essas coisas. E nas últimas 2 décadas, ou 2 décadas e meia, estava junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O governador Tarcísio de Freitas, ele é um engenheiro de formação, ele também teve uma formação acadêmica muito sólida. Ele entendeu que para o desenvolvimento de São Paulo, ciência, tecnologia e inovação é muito importante e tinha que ter uma pasta exclusiva em que o secretário pudesse ficar preocupado com esses temas. Quer dizer, não, por exemplo, se pegar desenvolvimento econômico, tem um banco Desenvolve São Paulo, tem uma agência Investe São Paulo, são instituições muito pesadas. Então tinha que ter um secretário que pudesse se dedicar a isso. E você levantou, Daniel, de uma maneira muito correta. É uma secretaria que está embasada em instituições centenárias e muito sólidas. As 3 universidades estaduais paulistas, que estão entre as melhores da América Latina. De vez em quando a USP é a melhor da Iberoamérica. Temos uma maior universidade virtual do nosso país, pública virtual, Univesp, com quase 90 mil alunos. Reforço, tem 90 mil alunos, é maior, mas a qualidade do seu ensino compete com os cursos presenciais. Temos um dos maiores centros de formação técnica e tecnológica também do país, o Centro Paula Souza, com quase 220 mil, 230 mil alunos de cursos técnicos, com quase 90 mil alunos de cursos de tecnólogo, curso superior de tecnólogo. Temos o IPT, que tem 126 anos, temos 2 faculdades de medicina
em Rio Preto, em Marília, também de renome, disputadíssimas. Temos... O Butantan entra também nesse... O Butantan está ligado à Secretaria da Saúde. Então, e temos uma ligação com o IPEM, que tem gestão federal. Sim. Então, você tem coligadas muito importantes. E a função que o governador me confiou é buscar sinergia. Porque nós investimos muito também, Daniel. A gente acha que não, do orçamento do Estado, uns 7% do orçamento vai para ciência, tecnologia e inovação e ensino superior. Então, é um recurso muito investido. E temos que buscar a sinergia. Buscar a sinergia, o foco agora está principalmente pegar todo esse conhecimento que é feito no Brasil, feito em São Paulo particularmente. Eu volto a dizer, não é só volume, é qualidade, conhecimento. Os artigos publicados pelos paulistas têm um índice de impacto superior à média mundial. Então, não é só quantidade, é qualidade. Transformar isso tudo em produto, em inovação. E esse é o enfoque. Sim, e a gestão financeira, por exemplo, dessas instituições, elas são autônomas, né? Totalmente autônomas. Como que é porque as secretarias cuidam muito da parte financeira. Aí como é que é isso? Então, no meu caso, de novo, é uma secretaria atípica. O dinheiro vai direto para as instituições, não passa pela secretaria. A secretaria fica com uma pequena porcentagem. Este ano era menos de 1/1000. Ano que vem vai ser menos ainda, então talvez meio milésimo. Por quê? Porque o dinheiro vai direto para as instituições e cabe à secretaria buscar a sinergia, buscar o entrosamento. É isso que a secretaria faz nos últimos 3 anos, tentando sempre fazer com que as coligadas trabalhem juntas e tentando também discutir e transmitir as políticas que o governo quer para que elas compreendam bem e possam implementá-las. Vamos girar aqui então. Lúcio, por favor. Bom, secretário, um prazer entrevistá-lo. Sou um admirador do seu trabalho, da sua carreira acadêmica. 50 anos, mais de 50 anos dedicados aí à vida acadêmica, né, à pesquisa. Inconteste afirmar que o amor à vida acadêmica, à educação, à pesquisa científica está em seu DNA, né? Eu acho que é inconteste afirmar que isso está no seu DNA. E eu queria convidar o senhor a fazer uma viagem aí ao passado um pouco, para tentar entender como que começou, desde a sua infância, né, que o senhor me contou que viveu até os 4 anos em Istambul, na Turquia, né? O senhor é filho de botânico, né? Meu pai é botânico. Armênio, né? Enfim, eu queria entender um pouquinho como começou a sua paixão pela academia e pela pesquisa, né? Desde que o senhor se tornou engenheiro na USP, e daí como que foi esse avanço para a carreira acadêmica, como que nasceu, quando que o senhor percebeu essa paixão e esse talento, falou, não, eu vou ser pesquisador, eu vou investir na pesquisa. E para terminar essa pergunta, depois que o senhor contar essa historinha para a gente entender um pouquinho a sua jornada acadêmica, eu queria que o senhor falasse se a experiência que o senhor teve como vice-reitor e reitor da USP, reitor de 2018 a 2022, se esse período ajuda o senhor muito hoje como secretário da Ciência e da Tecnologia e como que ele ajuda? O que o senhor aproveita da experiência como reitor na secretaria? Tá certo. Eu tenho quantas horas para falar isso? Fique à vontade. Então, deixa eu falar rapidamente. Foi amor à primeira vista. Eu era estudante de engenharia, normal, mediano, e teve uma disciplina que eu gostei muito, porque não era só matemática e física, tinha muita química também no meio. E acabei sendo muito bem e me convidaram para fazer iniciação científica quando eu estava no fim do meu 4º ano de engenharia. Iniciação científica naquela época, eu estou falando em 1973, 74, era muito atípico. Ainda mais na engenharia, onde nós fazíamos estágios, e estágios muito bem remunerados. Mas eu aceitei o desafio e fui fazer uma pesquisa experimental, iniciação científica, ainda pré-mestrado, ainda aluno de graduação. E era uma coisa, na época, nova, de poder avaliar o concreto sem destruir o corpo de prova, sem destruir a estrutura, sem tirar corpos de prova da estrutura. Eram ensaios não destrutivos. Eu fui estudar, aluno,
estudante. E, naquele ano, também, como naquela época ainda a USP não tinha todos esses laboratórios, toda essa infraestrutura fantástica que a universidade possui hoje, eu usava laboratório de uma empresa. É curioso, né? A Escola Politécnica na época, que era uma das mais famosas escolas de engenharia, usava laboratórios do IPT e para pesquisa, às vezes, a gente usava laboratório de empresa. Eu usando nesse laboratório de empresa, fazendo meus estudos, surgiram dois problemas. Um, de uma obra no Vale do Paraíba, não vou saber, não sei exatamente qual município que foi, talvez São José dos Campos, Guaratinguetá, Lorena não foi, acho que foi Jacareí, Taubaté. E outro aqui, um edifício aqui na marginal do Tietê. E aquilo que eu estudava, ainda aluno, eu apliquei nessas obras e resolvi o problema. Isso me deixou, quer dizer, eu estava fazendo pesquisa experimental, eu tive essa oportunidade do resultado da minha pesquisa servir para resolver problemas práticos. Sim. Eu fiquei encantado. Esse foi o amor à primeira vista. Então, a iniciação científica, com bolsa da FAPESP, fez com que eu, não é que abandonasse a carreira de engenheiro, continuo engenheiro, mas que eu me admirasse, ficasse admirado, ficasse um verdadeiro fascinado, fã né? da pesquisa experimental. Me formei e tive a ousadia de, em vez de pegar um emprego fantástico, receber uma bolsa de mestrado da FAPESP e fazer uma pesquisa experimental para mestrado. Infelizmente, o meu orientador, no primeiro semestre do mestrado, faleceu, muito jovem. Era um momento, talvez, de eu decidir abandonar tudo e voltar a ser engenheiro tradicional, mas aí também encontrei um chefe do departamento que eu fazia o mestrado. Ele falou, não, Van, eu te dou uma orientação acadêmica. Agora, a parte prática eu não sei. Você não tem ninguém, você vai ter que se virar sozinho. Eu aceitei o desafio, só que deixou de ser um estágio experimental, foi sendo uma pesquisa mais teórica, mas eu tive que escrever, ler muito, analisar coisas. Foi uma experiência muito boa. Eu concluí meu mestrado aqui e aí tinha que fazer o doutorado. Não tinha doutorado na minha área no Brasil. Ou ia fazer em uma outra área, como alguns colegas meus fizeram, ou eu tinha que ir para o exterior. Resolvi ir para o exterior. E fui para o exterior, tive novamente uma bolsa da FAPESP, que na época as bolsas da FAPESP eram menores que as bolsas federais. Sim. Eram menores, mas confiáveis. Isso eu percebi no exterior. Eu recebia todo dia 1º. Para qual país o senhor foi? Eu fui para a Inglaterra. Inglaterra. Eu fiz na King's College de Londres. Eu tive a sorte também de ter um orientador fantástico, também um pesquisador jovem. E lá eu fiz pesquisa experimental. Lá eu ficava, às vezes, 7 dias por semana, 15 dias por hora no laboratório. Fiz a minha pesquisa experimental, voltei aqui para o Brasil, falei, já como doutor, falei, vou ter que seguir carreira acadêmica, eu vou seguir essa carreira. Mas aí, deixa eu contar outro lado da história. Universidade de São Paulo, década de 70. Quando meu orientador faleceu, resolvi continuar, o chefe de departamento me convidou para ser um auxiliar de ensino. Só que naquela época não tinha RD e DP vagas disponíveis, eram muito disputados. Você pedia, depois de alguns anos você conseguia. Então eu fiquei tempo parcial, dando aula, fazendo pesquisa e tinha que trabalhar para sobreviver. Porque o salário de tempo parcial de auxiliar de ensino era menor que uma bolsa. E aí, quando voltei, mesma coisa. Eu queria fazer
ser professor. Me candidatei para ser tempo integral, mas não tinha vagas, tinha que esperar. Esperei quase 6 meses, 1 ano, aí o IPT tinha uma vaga, eu fui trabalhar no IPT, fazendo pesquisa experimental aplicada, nesse caso o IPT, pesquisa experimental aplicada, que para mim também foi muito interessante, que era pesquisa experimental, porém eu tinha um uso bem definido. Sim. Finalmente, depois de alguns anos, acho que começo da década de 90, conseguiu sair o meu tempo integral na USP. Naquela época já estava com um novo estatuto em que a carreira de tempo integral era, como é hoje, é o preferencial. Então eu estou com tempo integral na USP desde 90, 91. E docente da USP desde 75. Olha, agora vou pedir para a gente chamar um rápido intervalo para a gente continuar o papo, tá? Então, Conexão Paulista vai para um rápido intervalo e a gente volta já com mais questionamentos aqui ao secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, Varhan Agopian. Fique com a gente. Conexão Paulista está de volta e hoje a gente fala com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, Varhan Agopian, e o Lúcio vai continuar, ele quer terminar aqui a pergunta do último bloco. A segunda parte da minha pergunta, como que a sua experiência como vice-reitor e reitor da Universidade de São Paulo, como reitor entre 2018 e 2022, tem ajudado o senhor no desempenho aí da função de secretário da Ciência e da Tecnologia? Bem, a Universidade de São Paulo é uma universidade enorme. Vamos dizer, em critérios internacionais, eles colocam como very large. Quer dizer, não é só grande, é very large, é muito grande. Então, nós temos quase 60 mil alunos de graduação, 30 mil de pós-graduação em stricto sensu, mais uns 60, 80 mil profissionais fazendo educação continuada, corpo docente de 12, corpo de funcionários de 12, 13 mil, professores mais de 5 mil. Então, é uma coisa muito grande. Então, como gestão, como para gestores, é uma boa experiência ser reitor, vice-reitor da universidade. É uma experiência de gestão fantástica, um orçamento enorme também, porque poucas empresas no Brasil têm esse orçamento anual que tem a Universidade de São Paulo. E poucos municípios. Poucos municípios. Sim, Então, é uma experiência muito grande. Agora, no meu cargo atual, o fato de eu ter passado 8 anos na gestão de uma universidade, eu entendo os problemas, eu entendo as preocupações e eu entendo o raciocínio que se tem dentro das universidades, dentro dos institutos de pesquisa, porque eu também fui pesquisador do IPT e depois cheguei a ser presidente do IPT. Então, eu tenho um conhecimento do outro lado, tanto dos institutos de pesquisa como do ensino superior. Então, com isso se torna um pouco fácil a minha vida, porque eu sei dialogar com os reitores, sei dialogar com os diretores dos institutos, e eu entendo muito bem. Então, para mim agora está sendo uma experiência nova também, porque eu não sou político, então eu não tenho essa experiência de lidar com as pessoas, com os poderes executivo, legislativo. Isso para mim é um grande aprendizado. Aliás, a gente sempre aprende, né, enquanto está trabalhando. E eu só gostaria de pontuar que a sua gestão na USP, o senhor enfrentou a pandemia, né? De 2018 a 2022, o senhor pegou a pandemia do começo ao fim, praticamente. Como é que foi enfrentar a pandemia? Meu caro Lúcio, quando eu era vice-reitor, enfrentei uma das piores crises financeiras da USP, que felizmente, pela sua autonomia, foi possível superá-la. Sim. Eu digo crise, não é que a USP deixou de cumprir as suas obrigações, mas nós estávamos antevendo incapacidade de conseguir fazer isso. No começo da gestão como vice-reitor, nós estávamos gastando muito mais do que nós estávamos recebendo.
Então aqueles 4 anos foi uma experiência de como superar e aplicar uma gestão mais eficiente na universidade e, principalmente, tomar as precauções para que isso não pudesse ser repetido. Pronto, aí como reitor eu pensei que ia começar a ter uma vida muito mais sossegada. Aí tinha os resquícios da parte financeira, e aí a pandemia foi uma coisa marcante na universidade. Mas a pandemia também me surpreendeu. Me surpreendeu a resiliência da universidade, não só da USP, das universidades estaduais paulistas, frente a uma crise inimaginável, Mundial, imprevisível. A resposta foi fantástica. Me deixou orgulhoso. Em menos de 15 dias, quando nós decidimos parar as atividades presenciais, eu lembro que eu marquei uma segunda-feira, não vai ter mais aula presencial. Na terça-feira não vai ter mais funcionar. Segunda, terça e quarta a USP ia fechar, mas segunda-feira parava as aulas. Menos de 15 dias, 95% das disciplinas estavam sendo oferecidas de alguma maneira. Ou o professor dava aula e todo mundo se conectava naquela hora, ou o professor gravava a aula. Quer dizer, mesmo professores que não tinham facilidade de lidar com a informática, se dedicaram, se reforçaram e os estudantes também, né? Todos. Os estudantes criaram uma rede, porque nós estávamos preocupados. Nossos estudantes, naquela época, não tinham recursos para poder acompanhar aulas remotas. Sim. Então, nós começamos a achar jeito de começar a oferecer pendrive para poder ligar com computador, redes, permitir ligações de chips para ligações. Só que, paralelamente a isso, eles em si se juntaram e criaram grupos. Eu vou ser sincero, o número de kits que nós preparamos, nós não gastamos todos, porque os estudantes conseguiram superar também isso. E aí, cumprimos nossa tarefa. No momento mais agudo, continuamos formando. O primeiro, 2020 foi um pouco, nós atrasamos um pouquinho, em vez de se formar em dezembro, teve grupos que se formaram em fevereiro, março, mas conseguimos entregar para a sociedade os recursos humanos que ela estava esperando. E, ao mesmo tempo, a questão da pesquisa. Teve laboratório da USP que ficou funcionando 7 dias por semana, 24 horas. Trabalhava em turnos para não ter contaminação, trabalhava em turnos, mas não deixava de fazer a pesquisa para responder às demandas. Então, a questão do ventilador que é falado é uma coisa fantástica. Né? Começou-se do zero, chegou-se ao ventilador, e esse ventilador foi produzido com o apoio da Marinha do Brasil, 1.000 unidades, e foi distribuído no Brasil todo. Quer dizer, dezenas de milhares de vidas foram protegidas. Teve problemas de colchões travesseiros. A pesquisa foi desenvolvida, foi para a indústria e começou a se produzir em nível industrial menos de um ano depois. A questão de estudos, porque nós temos, no caso da universidade, ela tem um setor que atende também óbitos não violentos, então faz uma avaliação, também. Então, nós estudamos vários, nós lidamos com várias doenças que motivaram as mortes e sabemos trabalhar isso em larga escala. Então, na pandemia, a Faculdade de Medicina, o Departamento da Faculdade de Medicina fazia estudos com os corpos, avaliando com segurança para os médicos, porque tínhamos mais métodos seguros desenvolvidos, porque trabalhávamos em larga escala, e foram descobrindo casos, por exemplo, que a Covid tinha risco de formar
vamos supor, certas dificuldades de circulação sanguínea. Sim. Então, os médicos começaram a colocar no kit esse tipo de remédio para combater. Então, começamos a ajudar a nível internacional. Então, isso é um motivo que me deixou... Foi sufocante. E eu tive que ir praticamente todos os dias, não todos os dias, mas praticamente todos os dias pela universidade, porque as coisas estavam funcionando. Os funcionários administrativos começaram a fazer home office. Então, a USP conseguiu, a máquina burocrática continuou funcionando. É fantástico isso. Foi uma questão, uma associação. Isso aconteceu na USP, aconteceu na Unesp, aconteceu na Unicamp, e aconteceu em todas as boas universidades do mundo. E, finalmente, os reitores das grandes universidades se reuniam uma vez por ano, 2. Com a pandemia, começaram a criar o hábito de ter reuniões virtuais. Então, eu tinha pelo menos uma reunião internacional por semana, discutindo os problemas da universidade e trocando experiências no meio dessa pandemia. Então, foi difícil? Foi. Mas foi muito gratificante e realmente me deixou orgulhoso a reação dos meus colegas professores, dos alunos e dos funcionários não docentes da universidade. Secretário, aproveitando a gente continuando falando de universidade, para depois a gente ir para temas mais atuais, uma dúvida que muitas pessoas têm e procuram entender por que as universidades de São Paulo, elas são aí, nesses rankings internacionais, elas são as melhores e já historicamente. A gente tem é dinheiro, é gestão, é uma cultura do Estado voltada para a educação. Como é que você que tem essa vivência? Eu diria que são 3 fatores. Um fator, autonomia. Autonomia que existe há mais de 35 anos. Essa autonomia faz com que os gestores façam planejamento de médio e longo prazo. Então, o reitor Carlotti, os reitores devem estar apresentando para os conselhos universitários o orçamento de 2026. Ao mesmo tempo, eu não sei como funcionam todas as universidades, mas ao mesmo tempo, eles apresentam previsão orçamentária para os outros anos, deixando claro como vai acontecer nos anos seguintes, que não vai ter problema nenhum ou que os projetos vão ser conduzidos. Então, isso é muito importante. Agora, as estatísticas atuais, mas em 30 anos, na autonomia, as universidades duplicaram o número de alunos de graduação, triplicaram ou quadruplicaram o número de alunos de pós-graduação, duplicaram ou triplicaram o número de publicações em revistas indexadas, e o número de professores e funcionários aumentou 5%, 10%. Então, melhorou o uso do dinheiro. Eu não tenho todas as estatísticas, porque não são fáceis de obter, mas eu acredito que hoje as universidades estaduais paulistas são mais econômicas que as outras universidades públicas. E tem essa questão do planejamento aí, a longo prazo. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, garantia de financiamento à pesquisa. FAPESP. FAPESP, fundada em 1962, foi um divisor de água. Ela começou com o governador da época, Carvalho Pinto, fundando a FAPESP e dando um fundo. Quer dizer, não é que ele fundou a FAPESP, você vai ficar com 0,5%, na época 0,5%, a partir daqui, não. Você vai ficar 0,5% a partir de agora, da fundação, e vai receber um orçamento para ter um fundo. Então, a FAPESP começou tendo recursos, e já uma monte bem considerado. Como se fosse um dote de casamento, vai. Foi dado. E isso aqui foi mantido, aí a questão cultural, desde então. Nunca tivemos, de 62 para cá, dezenas de governadores,
nunca houve uma alteração. As pessoas, mais ainda, em 88, 89, nossa Constituição Estadual, o 0,5% passou para 1%. E isso aqui dá uma garantia. Hoje a FAPESP patrocina pesquisas com 10, 12 anos de duração. Se mesmo as pesquisas de curto prazo, você recebeu da FAPESP o apoio, esse apoio vai ser cumprido. Não tenha dúvida. Então, isso dá uma segurança, não somente para as universidades públicas estaduais, para todas as instituições do Estado, federais, municipais e privados. Várias instituições privadas de pesquisa ou universidade também recebem apoio da FAPESP. E o terceiro é um pouco mais complexo. Isso acho que vem desde a fundação da USP. Os fundadores da USP trouxeram modelos europeus sólidos. A USP não foi uma junção de faculdades. Criou-se uma faculdade, então chamada de Filosofia, Ciências e Letras, que trouxe a visão de pesquisa para o Brasil e interligou todas as instituições que já existiam. Então, a minha instituição, a Escola Politécnica, se beneficiou muito com a universidade, mesma coisa com a Faculdade de Medicina, com a Exalc, etc, etc. E nisto estava incluído meritocracia. Então, as promoções dentro da universidade são meritocráticas. As decisões são meritocráticas. Pode parecer conservador, mas a universidade no mundo todo é meritocrática. Não existe outra. As universidades boas são todas meritocráticas. Você não tem outro jeito de fazer um centro de desenvolvimento de conhecimento que não seja meritocrático. Então, para mim, essas são as três causas, três motivos das universidades públicas paulistas serem de excelência. O orgulho daqui do estado de São Paulo, com certeza, são essas três, a Unicamp, a USP, a Unesp. Como consequência, você tem excelentes recursos humanos formados aqui e você tem excelente pesquisa desenvolvida aqui à disposição da economia paulista. Vamos deixar o doutor aqui da USP também. Bom, eu queria meio que agora fazer o papel meio do advogado do diabo, relembrando o secretário. Seguinte, secretário, apesar da força da FAPESP, apesar dos investimentos, né, que o senhor falou aí do nome da USP, da Unicamp, enfim, a gente não pode negar e deixar de realçar a fuga, esse fenômeno da fuga de cérebros, né? Esse movimento migratório de cientistas para o exterior brasileiros, né? E simplesmente cientistas que se queixam realmente de péssimas condições, de financiamentos baixos. Então, eles vão em busca de uma vida financeira melhor no exterior. A gente não tem dados oficiais sobre isso, mas alguns veículos de imprensa noticiam, por exemplo, que de 2015 a 2022, 6.700 pesquisadores deixaram o Brasil em busca de condições financeiras melhores. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque o senhor está mais de cinco décadas aí na área, o senhor também é um pesquisador e foi um pesquisador jovem, o senhor se coloca no lugar desses pesquisadores que estão indo para fora do Brasil, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso e se o Estado de São Paulo tem combatido essa diáspora aí de cientistas paulistas, ou se isso é um problema maior nacional, ou se os cientistas e pesquisadores paulistas também estão indo embora e se o senhor lamenta isso. Deixa eu, de novo, outra pergunta para gastar umas 4, 5 horas para responder. Então, deixa eu tentar resumir isso daqui, porque são algumas fontes, algumas frentes que têm que ser combatidas. Sim. O Estado de São Paulo, novamente através da FAPESP, o que ela fez? Ela melhorou as bolsas, e vamos ser sinceros, as bolsas paulistas, bolsas FAPESP, tanto de mestrado como de doutorado, em padrões internacionais, são muito boas. Sim. Eu insisto, padrões internacionais. O pessoal acha que na Europa as bolsas são fantásticas, como nos Estados Unidos as bolsas são fantásticas. Às vezes são, geralmente não. E por quê? Porque o custo de vida de São Paulo é um custo de vida caro também. As cidades em que nós temos
campos universitários, são cidades caras. Então, é justo. A FAPESP criou uma bolsa de pós-doc mais atrativa. Portanto, hoje um pós-doc, eu acho que até os reitores vão ter um problema. Hoje um pós-doc ganha, em padrões internacionais também, muito bem. Agora, então, mas isso são pontos, porque nós temos um outro problema. O pesquisador já não está encontrando emprego na área pública. Só que a área pública é uma parte da sua opção de trabalho. A parte privada, em todos os países, é muito maior do que a pública. Eu lembro do meu colega da Universidade de Aarhus, da Dinamarca, reclamando que eles formavam os doutores, ele não conseguia segurar nem 10% dentro da universidade, o pessoal tinha empregos melhores na indústria. A indústria, os empregos são melhores mesmo. Lá fora? Não, mesmo aqui. Aqui. Os salários, Sim. salários da academia, o pessoal acha que não são, depois de anos de estudo tal, um professor início de carreira, ou professor no fim de carreira, não são salários avantajados. Inclusive, uma vez eu brinquei com a minha filha, que ela estava ganhando mais do que eu. Ela falou, a opção foi sua. Resolveu ser professora, a opção foi sua. Mas, então, esse é o problema. Agora, a iniciativa privada contrata pesquisadores quando a economia está se desenvolvendo. E nós não estamos conseguindo dar um norte melhor para a economia brasileira. Você não vai, se você tem uma indústria, se você tem alguma coisa que você está importando coisas ou copiando coisas do exterior, você não vai precisar contratar pesquisador. Você não vai precisar disso. Você vai copiar, traduzir e fazer. Pesquisador é para desenvolver coisas novas, é para ideias novas, de resolver problemas que existem que nós não temos ainda soluções. Isso que nós precisamos, esse mercado precisamos criar. Esse mercado nós precisamos lutar. E para isso, o Brasil tem que ter uma política muito forte industrial, muito forte para desenvolvimento econômico, que crie perspectivas para esses investimentos. Mesmo o investimento em pesquisa, mesmo no estado de São Paulo, em que a iniciativa privada investe mais do que o Estado em si, é quase 50-50, meio a meio. Não é assim, tem que ser 70-30, 80-20, ou até, que nem Israel, menos de 10 para 90. Então, isso que está faltando. É uma confiança, porque você não vai, nenhum investidor vai investir em alguma coisa que não sabe o que vai acontecer. Sim. E a insegurança, eu digo insegurança não somente de políticas, insegurança jurídica também. Continuamos tendo insegurança jurídica na área de inovação. Nós temos legislação fantástica, porém uma insegurança jurídica elevadíssima. Então, esse é o problema. E eu realmente lamento. Lamento a perda desses pesquisadores, porque é muito importante os cérebros. Por que o governo do Estado está lutando para atrair os centros de pesquisa e desenvolvimento das empresas para o Estado de São Paulo? Infelizmente, nós conseguimos atrair mais de uma dezena de multinacionais abrindo centros de pesquisa e desenvolvimento aqui. Porque o pesquisador estando aqui, conhecimento está aqui. Sim. A empresa pode fechar o centro de pesquisa depois ou demitir o pesquisador, mas a cabeça está aqui. O conhecimento fica no país. Sim. Então, é multinacional, está aqui, ótimo. Vamos atrair essas multinacionais para fazer pesquisa aqui. E vamos criar. Então, o IPT Open é um bom exemplo, em que nós temos hoje 14 empresas, metade delas internacionais, um pouco mais, fazendo pesquisa. E as cabeças se ficando aqui.
Esse é o ponto importante. E realmente, manter os cérebros aqui é um ponto importante. Eu não fico preocupado ir alguém ver. Pode vir e pode vir alguém. Sim. Eu lembro que quando eu defendi o duplo diploma e comecei a implantar isso na Escola Politécnica, eu fui criticado que eu estava exportando cérebros. Só que naquela época havia um desenvolvimento no país. Então, claro, curiosamente, os primeiros alunos que receberam o duplo diploma eram do exterior. Aliás, o primeiro mesmo foi um francês que ficou no Brasil. Aí me acusaram que eu estava abrindo o mercado para os estrangeiros. Mas, secretário, na sua opinião, exatamente, qual é a vantagem, a maior vantagem que o exterior, que as empresas ou faculdades do exterior, de outros países, acenam para o pesquisador brasileiro e que faz esse jovem falar, não, eu fiz doutorado e mestrado na USP, mas agora eu quero ir embora. Quer dizer, deixar a sua escola para trás e... Não, primeiro que se ele fez mestrado e doutorado numa boa universidade brasileira, certamente ele é um excelente pesquisador. Se ele é um excelente pesquisador, todo mundo tem vontade de contratar. Sim. Segundo, que ele não está encontrando emprego aqui, porque ele só vislumbra empregos públicos. Naquela época, quando faltava professores doutores, quer dizer, 90% dos professores não eram doutores, você tinha vagas sobrando. Sim. Agora não. Então agora ele vai ter que disputar vagas com um número maior de colegas. Então nós precisamos abrir o mercado, abrir esse mercado para esses jovens. A gente vai continuar falando e vamos de novo para um rápido intervalinho. Voltamos daqui a pouco com mais questões aqui para o secretário Varran Agopian e o papo tá bom. Fique por aí.